Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. E que Jesus nos abençoe agora sempre. É sempre uma alegria poder voltar ao Paz Cristo, Paz e Caridade. E hoje em especial porque nós estamos de retorno a essa atividade tão importante e necessária que é a doutrinária de quarta-feira. De acordo com André Luiz, esse é o espaço de melhor qualidade desobsessiva que se tem em uma casa espírita. É o melhor e o mais completo tratamento espiritual que qualquer pessoa que busca uma casa espírita pode encontrar. Porque além do trabalho espiritual que é feito enquanto aqui nós nos encontramos, ouvindo, refletindo sobre a mensagem, existe também a orientação e esclarecimento, visto que a doutrina espírita ela é uma doutrina eminentemente lúcida, de clareza, racional, que nos possibilita entender e compreender os fatos, os porquês dos fatos e os paraquês dos fatos. A gente não acredita por acreditar. A gente não acredita porque os espíritos dizem, porque o palestrante está falando, porque eu simplesmente li. Eu acredito porque eu sei. E quando eu acredito em algo que eu sei, torna-se eminentemente libertador. Porque eu saio daquela esfera do medo, do temor, de ter que barganhar com Deus para poder lidar na esfera do entendimento, do conhecimento e, consequentemente, eu passo a ser um colaborador de Deus dentro dessa grande orquestra sinfônica espiritual na qual todos fazemos parte e somos um membro responsável por esta harmonia. Isso vale para quando nós falamos desse tema que é extremamente significativo e discursivo entre nós, que é o tema da regeneração planetária. Hoje, mais do que nunca, nós temos ouvido falar, nós temos lido, nós temos discutido a respeito desta mudança planetária significativa pela qual a Terra vem passando. Como foi dito por Filomeno de Miranda, a Terra está entrando no rumo da regeneração. E ele já vem ao longo de algumas décadas descrevendo para nós esse panorama na perspectiva espiritual de como isso está acontecendo. Iniciou-se com a trilogia do amanhecer de uma nova era, com transição planetária e depois perturbações espirituais. Foram 3 livros que, em verdade, um só, trazendo a mesma temática, para que nós compreendêssemos que quando daquele advento do tsunami que aconteceu com aquela destruição lá na Ásia, foi um processo natural em que a Terra vinha passando no sentido de acomodar do ponto de vista espiritual e físico todas aquelas mudanças que ocorreram, aquele dizimar de vidas coletivamente falando, já que a proposta do tema é esse, nós pensarmos na pandemia e nesses desencarnes coletivos, fazendo com que aqueles espíritos pudessem sair do plano material, voltando à realidade espiritual, a fim de que aquela área geográfica e espiritualmente pudesse ter um saneamento psíquico frente aos desequilíbrios e os excessos causados
pelas escolhas, pelas ações dos homens dentro daquela região. Que aquilo se prolongou para outras regiões, para outros continentes. E de lá para cá, vem se acontecendo de forma mais incisiva, de forma mais acelerada, uma série de eventos de forma coletiva em que esses espíritos estão desencarnando. Evidentemente que existe toda uma programação, existe todo um planejamento, em que em muitos casos talvez não precisássemos passar por eles. Mas por conta dos nossos excessos, das nossas infrações às leis de Deus, nós estamos, digamos aqui, como que sofrendo essas experiências coletivas no sentido de acelerar, de expurgar essas almas que estão diretamente comprometidas com esses eventos. Cada qual, no seu cada qual, em suas regiões, em seus continentes, em seus países, mas que tem uma interdependência coletiva, planetária, visto que os céus, chamemos assim, têm pressa de fazer com que esta morada da casa do Pai possa tornar-se uma morada de uma melhor qualidade fluídica. Porque quando a gente fala em processos regenerativos, nós estamos falando de uma qualidade vibracional na qual esta Terra, esse planeta, ou esta morada, haverá de vivenciar, já que a sua destinação é para uma condição de felicidade. Todos nós trazemos no íntimo, intrinsecamente, um sentimento, um desejo, uma vontade ou uma busca incessante de sermos felizes, de alcançar a felicidade. Que conforme dizem os espíritos que elaboraram juntamente com Kardec o edifício da doutrina espírita, esta morada, a Terra, a nossa escola, o nosso laboratório, o nome que viermos a dar a ele, ainda não nos possibilita esta condição desta felicidade plena. Por isso que fazemos inconscientemente uma transferência dessa felicidade que está dentro de nós nas coisas de fora. Então vamos em busca do que é material, no sentido de fazer com que esta conquista nos traga intimamente uma sensação de bem-estar, uma sensação de conquista, uma sensação de prazer, consequentemente de felicidade. Embora entendendo que essa felicidade ela é transitória, porque assim que eu conquistei o objeto de desejo, eu passo a não ter tão mais desejo como antes, porque já estou em busca de um outro desejo. Como muitas vezes acontece. A gente compra uma roupa aqui, veste no primeiro dia, se alegra, se felicita, mostra para a cidade toda de Santa Amaro que nós temos aquela roupa, mas no dia seguinte a gente já não quer mais vestir, porque acha que já está o quê? Repetida, né? Sim? Aí o que a gente vai? Raramente, quase nunca a gente vai em uma festa com o mesmo vestido, com a mesma roupa, duas vezes, porque senão as pessoas vão dizer que a gente só tem aquela domingueira. Lembra-se dessa expressão? A domingueira, para onde ia sempre com aquela mesma roupa. Então, dentro de uma sociedade de consumo, nós somos voltados a sempre ter. E todas as vezes que eu tenho, que eu conquisto, me traz essa sensação de felicidade. Porque, em verdade, nós transferimos esta felicidade que é interna para as coisas externas. E nesse joguete de conquistas, nós vamos perdendo o sentido da vida. Vamos nos encharcando de uma série de coisas que não nos servem mais
esquecidos de que nós somos espíritos, que nós estamos de passagem em um processo de aprendizado para levar as aquisições morais e espirituais que viemos adquirir nessa encarnação através das experiências comuns, do vencimento das nossas provas, conforme veremos, para sairmos daqui mais enriquecidos do ponto de vista espiritual do que material. E é o que nós fazemos na maioria das vezes, o inverso. Saímos daqui muito mais enriquecidos das coisas materiais e temos que deixar obrigatório e compulsoriamente para os herdeiros, e nem sempre são os herdeiros que nós gostaríamos de deixar, mas pela lei do desencarne e da morte não tem como levar no caixão, a gente aí se revolta, se chateia, e tem que deixar para aqueles que às vezes nem se esforçaram para poder conquistar. Isso traz um sentimento de revolta, porque não reconhece o valor de quem conquistou e logo depois vende, gasta, né? Abusa e se compromete também com a lei. Quando poderíamos sair daqui destituídos muitas vezes desses bens materiais, mas enriquecidos de valores morais que nos trarão efetivamente um estado de felicidade, de bem-estar e dentro de uma programação reencarnatória estabelecida, na qual nós conseguimos cumprir, se não na sua totalidade, mas em boa parte dela, aquilo que nós viemos programados, embora sempre com livre-arbítrio, para executar e realizar. Bom, o que isso tudo tem a ver com esse tal de desencarne coletivo e com a própria pandemia? O que tem a ver é que, considerando que a Terra está mormente em processo de vencimento dessa faixa na qual nós nos encontramos, que é uma faixa de provas e de expiações, nas quais os débitos para com a lei de Deus é em maior número do que as conquistas, nós precisamos nos resolver coletivamente aqui, enquanto estamos de passagem, para não adentrarmos ao mundo espiritual em uma condição mais sofredora do que quando nós adentramos a Terra, ou quando nós reencarnamos. Saímos daqui com saldos e não com débitos. E os débitos nós contraímos todas as vezes em que nós abusamos da lei. Todas as vezes que nós nos excedemos em relação ao nosso livre-arbítrio, à nossa conduta, ao nosso temperamento, à nossa maneira de ser e de viver, que contraria os desígnios superiores. E como nada passa batido, como tudo está dentro de uma conformidade da lei, é preciso que aquilo que eu não me resolvi, ou que eu fiz em excesso nessa encarnação, e que foi passado de tal sorte, e que não houve o cumprimento da lei, a consciência que guarda a lei de Deus vai me chamar à reconciliação. E aí a gente se lembra do que disse Jesus: não sairás de lá até que pagues o último centimo. Até que você se resolva com a lei de Deus. E onde está esta lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Logo, não é Deus que pune, não é Deus que cobra, não é Deus que sacramenta a sua destinação, mas a sua consciência lhe direciona para o palco da vida onde você deve estar, para que esta justiça divina se cumpra. Não pelo seu bastão, não pela força do seu poder divino, mas tão somente por conta da lei de ação e de reação. O que a gente vive hoje do ponto de vista coletivo da humanidade
não é outra coisa senão esse resultado de um débito coletivo que nós estamos vivenciando ao longo de reencarnações e que hoje, somando na verdade, né? Fugiu o termo. E que hoje, do ponto de vista da necessidade de saneamento psíquico, nós estamos sendo convidados a estarmos juntos vivenciando a experiência. Então a pandemia em si, porque deixou de ser epidêmico, controlado, tornou-se algo desproporcional. A exemplo do câncer. Quando aquela célula doente, ela toma uma proporção maior, fora de controle, que vai gerar uma série de outras tantas células doentes e que vai produzir então tumor, a doença. E nesse caso, uma doença maligna que leva o indivíduo à morte. Então cada um de nós traz em si o seu karma, a sua prova, a sua experiência necessária para se liquidar com a lei de Deus que está na consciência de cada um de nós. E nós escolhemos individualmente qual aquela que um determinado momento da experiência encarnatória poderá surgir como uma necessidade, visto que para muitos provas, para outros expiações. Até aí tudo bem? Bom, então, no que se refere à pandemia, que é coletivo, ou seja, o débito, o comprometimento, ele é coletivo. Então, em meio à necessidade da Terra avançar, pois que ela se encontra numa condição hierárquica também de provas e expiações, e ela precisa rumar para esse tal mundo de regeneração, que é um mundo transitório, porque a sua destinação é para a felicidade. Fomos todos criados para sermos felizes. Essa é a nossa destinação. E Deus, usemos assim essa expressão, Ele tem pressa que isso aconteça. E não é uma pressa exagerada como a nossa. É uma pressa dentro de um controle, dentro de uma harmonia, na qual todos estamos inseridos de um processo, de um programa, que coletivamente vamos, aspas, pagando, revendo, reconciliando com a lei. Por isso que o entendimento, voltando à fala inicial, que a doutrina espírita é capaz de nos oferecer pelo esclarecimento, pela razão, pela lógica, dá para dar o sentido, o entendimento do porquê as mortes estão acontecendo coletivamente na Terra. Porque não dá para sair de um em de um, senão esse processo nunca acaba. É que nem o que está acontecendo agora com a vacinação. Para a gente erradicar a pandemia, de acordo com a ciência, eu não vou entrar no mérito, porque muitas vezes é uma questão também partidária, mas assim, a grosso modo, qual é a ideia que ele propõe-se para erradicar o vírus pandêmico que está aí? É que todos coletivamente tomem a vacina. Porque se meia dúzia, 3, 6 tomam, os outros todos vão produzir o quê? Mais vírus. Então não adianta. Então é preciso que seja uma vacinação coletiva, em que mais de 80% da população esteja vacinada, para combater com aqueles refratários que não querem tomar a vacina. Porque aí tem um certo combate, conforme vem sendo apresentado
nas ciências, né, desses estudos. Pois bem, do ponto de vista coletivo da humanidade, é preciso que haja um desencarne em massa para que esses espíritos que estão se harmonizando com a lei de Deus possam voltar numa condição melhor do que quando adentraram. Ou pelo menos ao voltarem, eles voltarão não tão endividados quanto entraram ou se comprometeram durante a existência. Então, o que diz a doutrina espírita? E nós vamos ver isso do ponto de vista textual. Trouxe aqui alguns livros para referendar a nossa fala. O que a doutrina espírita nos fala sobre a pandemia? Na verdade, a pandemia em si, coletivamente falando, é resultado das nossas escolhas e ações, que nós malbaratamos a oportunidade de ascendermos a uma categoria de um mundo melhor, sem tanta dor, sem tanta aflição, sem tanto desesperos e provações. Porque quando a gente vem aqui no livro, vou pular, quando a gente vem aqui no livro O Consolador, de Emmanuel, o Chico, e lhe é feita uma pergunta, quando se está tratando do tema provação, que eu achei bem oportuna, Emmanuel responde, na questão 246, que não é ainda a pergunta que eu quero. Qual é a diferença entre provação e expiação? Então, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, muitos de nós estamos em prova. Somos discípulos rebeldes e preguiçosos na estrada do trabalho e da educação espiritual. A gente vem para cá, obrigatórios. Não é porque a gente quer, porque a gente gosta de espírito, de Edson, de doutrina espírita. A gente vem pela imposição mesmo. Só que a gente tem um pouquinho mais de consciência, já está um pouco mais esclarecido e não faz isso com tanta rebeldia. Mas por trás ainda existe a preguiça, ainda existe aquela coisa da imposição. Porque se eu não for, eu vou ficar obsidiado, porque Edson vai brigar comigo, porque eu posso não entrar no céu. Tem uma série de questões por trás. E a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ou seja, de tanto abusar na prova, você passa a ser, aspas, um malfeitor. E aí você perde o direito de quê? De escolha. Coletivamente, nós perdemos o direito de escolha. Aí surge o vírus, que poderia ser uma outra coisa, que vai fazer com que, em quantidade, essas almas ou esses malfeitores possam, naquele momento, naquele instante, naquele grupo de espíritos, possam saldar os seus débitos para com a lei. E na verdade não é um saldar total. Porque quando você vai ao banco pagar uma dívida, nem sempre você paga a dívida inteira. Você pode ratear a dívida. Então a gente diz, eu só vou pagar 30%, 40%, eu dividi em tantas prestações, está aqui a parte, e a gente vai o quê? Jogando com aquela dívida que pode aumentar, que pode ficar refreada, como pode ser paga, liquidada totalmente. Aí vai depender de cada um dos acionistas, cada um dos credores, por aí vai. Pandemicamente é isso também. O fato de estar desencarnando não quer dizer que já tenham saldado o débito para com a lei. Esta foi uma necessidade de sair daquele momento reencarnatório para se refazerem, a fim de que mais tarde possam, mais conscientemente, voltar para o cumprimento dos débitos, das dívidas para com o banco divino. Numa comparação
que possamos fazer. E aí, assim, como a Terra é muito grande, são muitos continentes, muitos países, muito isso, muito aquilo, muitos esconderijos, quando vai acontecer esses desencarnes coletivos, essas almas já trazem no seu psiquismo que naquele instante, naquele evento, eles estarão reunidos. Olha que coisa consoladora. Eu não olho a pandemia apenas por uma questão quantitativa, numérica de mortes. Porque quando a gente liga na televisão, seja no Jornal Nacional, seja no Fantástico, seja na Record, seja no SBT, seja qual for o meio de comunicação televisiva ou midiática, a gente só vê o quê? Números, não é assim? De mortes. Lá um e outro consegue botar quantos se mantiveram vivos. E hoje ainda existe uma estatística dentro de Salvador de quase 400 mortes diárias pela Covid-19. Já chegamos a um percentual de 1.000 e tantos. São mortes coletivas que vêm acontecendo dessas almas que têm a implicação com a lei de Deus, como todos temos, mas especificamente para aquela questão, e que pelos excessos, pela manutenção do mesmo pensamento, o padrão vibracional daquele processo da rebeldia, da ação mal feita, eles são como que atraídos para o evento e eles desencarnam. Ou seja, o desencarne na pandemia coletivo vem se dando de forma individual, porque morre um aqui, outro ali, mesmo no hospital. Então morreu 30 no mesmo dia, em lugares diferentes. Quando junta tudo, é coletivo. Mas existem aqueles outros eventos que é todo mundo de vez, que é a queda, e eu trouxe aqui alguns exemplos, que ao longo, isso é importante a gente notificar, que ao longo das nossas experiências reencarnatórias, isso vem acontecendo periodicamente. É um avião que cai, é um navio que no meio do mar ele incendeia ou ele afunda, como foi o caso lá do Titanic, obrigado. E tantos outros eventos, um circo que a lona cai e mata tantas pessoas, um edifício que pega fogo e morrem tantas pessoas. Então são aquelas almas, os malfeitores, que se reuniram psiquicamente àquele evento para que eles pudessem, naquele momento, diante dos abusos da lei, eles se ressarcirem naquela experiência. É a pergunta que é feita também a Emmanuel, que está nesse livro, e que eu acho muito interessante para a gente entender, ainda dentro de provações. Quando perguntam a Emmanuel como se processa a provação coletiva, porque toda expiação é uma prova, embora nem toda prova seja uma expiação. Então, quando a gente fala de expiação, tirou-se o direito daquela pessoa protestar, da pessoa adiar o evento. Há casos e casos. Na prova você ainda pode negociar. Então os espíritos dizem assim: na provação coletiva, verifica-se, acompanhe. Na provação coletiva, verifica-se a convocação de espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Olha como isso, volto a essa questão da doutrina, como é consoladora. Por essa explicação, que é apenas o primeiro parágrafo, a gente entende que não é imposição de Deus, não é castigo divino. Esses eventos servem
para que esses espíritos sejam convocados, para que a partir daí possam viver aquelas experiências que eles fazem parte do mesmo débito, com referência ao passado delituoso. Esse passado implica em outras experiências encarnatórias. Seguindo ainda é dito por Emmanuel, o mecanismo da justiça, da lei, das compensações, funciona então espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito para os resgates em comum, razão porque, muitas vezes, intitulais doloroso caso. E aí nós temos inúmeros, está aqui no celular. As circunstâncias que reúnem as criaturas, mas díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou nas mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Percebem? Então, coletivamente a pandemia está ceifando muitas existências. Não é vida, não são vidas. Porque vidas não temos o poder de ceifar, de destruir. A gente destrói a experiência do corpo. Tira o inquilino da casa onde ele morava até então. E nada acontece que não tenha uma realidade espiritual. Quando a gente usa a expressão nada acontece por acaso, não significa dizer obrigatoriamente que estava escrito nas estrelas, que Deus assim sancionou. O nosso livre-arbítrio, ele atrai ou ele distancia do evento. Porque se eu me mantenho psiquicamente em atitudes, comportamentos e sentimentos que me atraem o evento, automaticamente eu me dirijo a ele. A exemplo do magnetismo de uma peça, de um ferro, em relação ao ímã. Então, o ferro é atraído ao ímã não porque o ímã esteja chamando pelo ferro, mas porque a vibração do ferro faz com que ele próprio se mova até o ímã. E o ímã aqui a gente representa como o evento. E aí eu me lembrava hoje, não me pergunte por quê, talvez até por conta do trabalho de hoje, de que um tempo atrás eu assisti uma reportagem muito interessante de um casal que eles tinham 2 filhos. E eles combinaram que todas as vezes que eles viajassem de avião, eles viajariam separados. A mulher ia com um dos meninos, um dos filhos, e o pai ia com outro. Se algum tipo de acidente coletivo, ficaria uma parte da família. E assim eles fizeram muitas viagens separados e nada aconteceu. Até que um dia, num evento, eles se separaram, conforme faziam, e o avião no qual estava o pai e o menino que tinha ido com ele, caiu. Nesse cair, eles morreram, e aquele que ficou com a mãe e a própria mulher ficaram vivos, sobreviveram, claro, não estava no avião. Eles foram em outro avião e nada tinha acontecido. Ou seja, no psiquismo daquelas 2 almas, daqueles 2 espíritos, eles estavam comprometidos com um evento de queda, a fim de que pudesse resgatar os seus débitos passados e pudesse liquidar-se com aquele débito para que eles pudessem continuar seguindo a caminhada deles. Então só desencarnou 2. Poderia ter desencarnado 4? Sim. Mas chegou um momento que aquele mecanismo de atração do ferro para o ímã fez com que eles estivessem no evento. Porque acontece também que quem não está no evento do ímã, da atração do ímã, não entra no avião, ou até está dentro do avião, mas consegue sobreviver. Quantos são os casos que a gente já é um milagre, não é assim?
É um milagre de Deus. Se fosse um milagre de Deus, Deus seria injusto. Porque como é que Deus vai salvar 2 almas e fazer com que 300 morressem? Onde está a justiça de Deus? Olha o que diz Emmanuel. Não sei se eu cheguei a ler toda a resposta. Mas ele diz assim, não li não. O mecanismo da justiça na lei das compensações funciona então espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na vida do pretérito, na dívida do pretérito, para os resgates em comum, razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. As circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos compromissos individuais. Aquele grupo está comprometido com aquele evento. Por isso, eles são atraídos. Ah, Robson, mas se ele não fosse naquele dia, tudo bem, tem um livre-arbítrio. Ele não desencarnaria naquele avião. Mas muito possivelmente, eles seriam convocados de novo, digamos assim, para um outro evento no qual, naquela vez, eles teriam sido acidentados ou passado pela experiência. Ou da mutilação, ou da morte, como nós vemos hoje com a pandemia. Então, são mais no Brasil de 500 mil existências ceifadas, mortes. E vem cada vez mais crescendo dia a dia. Porque é 300 aqui, 300 ali, 200 ali, 500 ali. Quando a gente pensa que não, já vai para 600 mil mortes. Isso no Brasil. No mundo passou de mais de 1 milhão de vítimas. Que na verdade aos nossos olhos são vítimas. Mas aos olhos de Deus, se posso usar essa expressão também, não são dívidas. São aqueles que estão ainda ligados com a lei pelo endividamento que não foi saldado nem pago. Porque o fato de você pedir emprestado, isso acontece muito entre familiares, né, ou entre amigos. Você pega um empréstimo de alguém que resolve lhe dar para você pagar alguma dívida e você não tem como pagar e alguém se compadece de você e vai lá e paga a sua dívida àquele a quem você devia, não é assim? Aparentemente você está livre da dívida, não é assim, senhora? Bom, alguém pagou para mim, por que eu vou pagar de novo? Eu não vou fazer isso, porque se pagar 2 vezes. Então a pessoa agradece quando agradece a quem pagou, beleza. Mas o fato de você não precisar mais pagar aquele a quem você devia, não significa dizer que você ainda não deve para com a lei. Aquelas pessoas que muitas vezes, ainda que na encarnação salde o débito para com a questão social, não significa dizer que ele ainda não deve para com a lei. A não ser que ele consiga pagar para com a lei, em que a sua ação no bem, lembre-se do que disse Jesus, o amor paga a multidão de pecados. Não é certo? Paga o mal com bem. Então eu posso me, aspas, livrar de um acidente coletivo? Posso. De que forma, Robson? Produzindo uma ação benéfica que esteja acima do nível do meu débito para com a lei. Aí eu resgato. E aí André Luiz tem uma historinha bem interessante, onde ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, na questão individual. Tinha um sujeito que reencarnou, um espírito, melhor dizendo, que ele reencarnou e dentro do seu programa reencarnatório, ele teria que passar por uma experiência de mutilação, perdendo todo o braço. Tá? E ele reencarnou
do ponto de vista espiritual, sabendo o que seria acontecer. Só que quando ele encarnou, com o passar do tempo, ele conheceu a doutrina espírita. E ele se afeiçoou tanto à doutrina que ele começou a ser um trabalhador da doutrina espírita, muito mais do que um simples ouvinte. Ele era uma pessoa que começou a se engajar em projetos sociais, a fazer o bem, e aí por aí vai. Ele viveu um bom tempo da sua encarnação nessa proposta, até um dia, no ambiente de trabalho, que era uma fábrica, ele perdeu o dedo midinho, tá? Perdeu o dedinho, e ele ficou altamente revoltado, porque ele achava uma injustiça. Tudo que acontece com a gente, que a gente não gosta, a gente quer injusto, né? E a gente culpa logo quem? Deus. E aí a gente pensou assim, meu Deus do céu, como é que pode? Eu, um trabalhador, vim de Salvador para Santa Amaro, eu faço palestra, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço live, né, Edson? Como é que Deus, ainda assim, com tudo isso, Deus resolve me tirar o meu dedinho, a minha possibilidade de fala, digamos, como instrumento de trabalho? E aí esse rapaz, chateado, num dia de uma reunião mediúnica, se queixou lá para os espíritos, né? Aí o espírito que estava ouvindo deu risada e disse: ô meu filho, agradeça a Deus, coisa que a gente não faz, porque você nasceu para perder o braço, e se não fosse o seu empenho, a sua dedicação na doutrina espírita, você talvez perdesse os 2 braços, porque eu posso vir para perder um braço, mas aqui abusei mais ainda da lei, que diz: opa, vamos cortar logo os 2 para não ter problema mais tarde. É o que disse Jesus: se a tua mão, se os teus olhos forem motivos de escândalos, arranca-os, porque é melhor entrar no reino de Deus ou no céu sem um braço e sem uma mão, do que eles serem motivos de escândalos. Perfeito. São esses escândalos, ótimo, para a gente entender a pandemia também, os desencarnes. São esses escândalos que nós produzimos a todos os instantes das nossas reencarnações, nessas e nas anteriores, é que faz com que sejamos reunidos como comparsas do mesmo crime, naquela área de atuação, e que vem então a lei que nos suga. Uma morte coletiva dentro do oceano, no mar, esses naufrágios que nós conhecemos e vemos, quantos ocorreram? Por que aquelas pessoas estavam ali? E outra coisa importante, todo evento que ocorre coletivamente tem que estar dentro daquela área de atuação do crime. É como disse também Jesus, está lá tudo no Evangelho. Com a mesma medida que medirdes, será medidos. Se com a espada fere, com a espada será ferido. Então alguém, não me pergunte o que eles fizeram, mas aqueles que desencarnam coletivamente por conta do naufrágio do navio, têm algum comprometimento com esta área de atuação. Não sei o que fizeram lá no passado em relação ao mar, em relação ao navio, mas tem implicações. Aqueles que caem do avião, não se sabe. André Luiz tem outra história interessante, que dois dedicados servidores do bem, reconhecidamente, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista humano, eles queriam ascender para um outro nível de experiência espiritual. E todas as vezes que eles tentavam fazer isso, lhe era dito que eles ainda não podiam entrar em outras, digamos assim, camadas evolutivas. E eles não sabiam, porque ninguém dizia a eles o que eles tinham feito para tal, o que era o impedimento, o motivo. Aparentemente tinha todas as credenciais. E aí até que um dia eles resolveram ir lá no departamento do esclarecimento, que tem no nosso lar, né? E aí eles pediram para que fizesse uma avaliação do seu histórico espiritual, porque nada fica apagado da memória, tem o esquecimento do passado, mas o registro está na gaveta da consciência,
que Jung chamou e Freud de inconsciente. Está tudo guardado, arquivado nessa caixinha que é o inconsciente. Aí você dá autorização para a gente saber o que aconteceu lá atrás? Beleza, pode ir. Descobriu-se então que eles dois, numa época bem remota, lá pela Idade Média, que era costume matar as pessoas e jogar em torre abaixo, eles cometiam muito esse delito, mas eles faziam muito mais por perversão, sadismo, né, prazer, e aquilo ficou como que um nódulo, uma marca. Não tanto porque eles jogavam, matavam e jogavam pela torre abaixo, porque era uma prática, digamos assim, da época, mas ele tinha algo mais que contrariava a lei e que ficou registrado. E aí, assim, o que era preciso fazer para que ele pudesse saldar aquela ação que estava no inconsciente dele? Você vai ter que reencarnar e passar pela experiência de cair das alturas. O que aconteceu? Não tinha mais as torres de Babel daquela época, não tinha mais castelo, ele nasceu no Brasil. Aí o que aconteceu? Eles então, lá um certo dia, eles pegaram um avião. E o avião caiu. E eles morreram. Sentiram o gosto do que é morrer das alturas. Percebe? Porque eles estavam implicados com a lei naquele item. Assim também serve para outras tantas questões. Hoje, com a pandemia, essas pessoas que morrem sufocadas, sem ar, tormentadas dentro de uma sala de hospital, de um quarto, todas elas estão implicadas com a lei da saúde, que a gente não sabe os abusos que cometeram. Então, coletivamente, tem uma explicação. É punição de Deus? Deus está escolhendo quem vai morrer e quem vai sobreviver? Claro que não. Não tem lógica, não tem sentido. Por mais Deus que fosse, ele não conseguiria abarcar tudo ou todos. Mas existe uma lei, é que nem a lei dos oceanos. Né? Existe uma lei no oceano que diz a altura que você pode ficar em relação ao submerso, das profundezas. Existe uma diversidade, não sei se maior que a humana, mas talvez seja a maior diversidade que exista depois da humana, é exatamente os que habitam no oceano. Que ainda hoje, com toda a tecnologia, a ciência não é capaz de averiguar, de captar toda a grandeza dos seres vivos que existem nos oceanos do planeta Terra. Mas todos eles, da mais profunda das profundezas, daqueles que estão já respirando, como víamos ontem em uma matéria, as baleias jubarte, que já estão perto, né, assim, da superfície, que respiram, que vem, aquela coisa toda, ou aqueles peixes que estão próximos da gente. Todos eles são regidos por uma lei, que é a lei do oceano, das marés. Não importa o polo, o continente, se é quente, se é fria, se é gelada, se é congelada a água, todos estão inseridos no mesmo pacote. Claro, com as diferenças de cada região, de cada setor. Aí é outra história. Mas a lei ela é única. Isso serve para todas as outras espécies, até mesmo nós humanos. Antes de concluir, eu gostaria de apresentar a vocês esse livro. Tem dois livros muito bons, que é esse Reencontro com a Vida, de Filomeno de Miranda, em que ele vai falar sobre programa reencarnatório. O tempo não dá para a gente ler eu trazer alguns pontos que eu marquei. Então eu vou só sugerir que vocês, se puderem, comprem, leiam, porque é um material muito legal. Fala sobre suicídio, que é o mês hoje que a gente está trabalhando. Eu fiz uma palestra mais cedo sobre isso, mas eu queria apresentar esse daqui, ó, Após a Tempestade. Tá vendo?
de Joana de Ângeles por Divaldo. E o primeiro tema desse livro, Após a Tempestade, que é o que nós estamos caminhando para vencer essa tempestade do corona, porque se a gente não conseguir nos resolver com o corona, vem um outro corona, talvez um Rexona. E vai ser mais brabo ainda, porque ou a gente vai, ou a gente vai. Não tem mais como dizer, eu não quero, Senhor. Me largue aqui. Você pode até ser largado, mas vai para um lugar bem pior do que o que você está. O chamamento agora é coletivo. Não é mais Robson, não é mais Edson, não é mais Alberto, Érico, qualquer um de nós, os presentes. É para toda essa região daqui, ó. O coletivo nosso hoje é isso aqui, ó. Ou a gente vai ou a gente vai. Porque aqueles que insistirem em não irem, eles, tudo bem, meu filho, pode ficar aí. Mas você já sabe qual é a sua destinação, né? Olha o mundo de regeneração. Você vai agora para um mundo primitivo. Você ainda vai continuar em um mundo de provas e de expiações. Porque seguir com a Terra tem que estar no padrão vibracional que a Terra hoje está nos impondo a atingir, empurrando. E cada um, isso também é importante, cada um, eu e todos nós, precisamos criar o que chama-se uma egrégora. A Terra só vai conseguir ascender para a condição de regenerado quando houver uma bolha, quando houver uma egrégora capaz de fazer com que aqueles que já vibram nessa densidade, nesse diapasão, que é o termo correto, nesse diapasão vai dizer, entra tudo na bolha, aí sobe. E aqueles que não estavam na bolha são retidos e levados para mundos ainda dispersos. Percebe mais ou menos como é a coisa? Então não basta morrer de coronavírus. Eu preciso desencarnar, que seja com coronavírus, como teve a peste espanhola lá, a febre espanhola, disse Edson, aqui tivemos outra. A cada 100 anos surge uma dessa pandemia, e essa talvez seja a nossa última, no sentido coletivo, para que a Terra ascenda, vai fazer uma limpeza, uma arrumação. Nós estamos em fase de arrumação, para que a Terra agora... Eu não sei se vocês assistiram, rapidinho, que as coisas vêm assim na mente, a gente vai dividindo. Não sei se vocês assistiram aquela novela de Moisés, né? E teve aquela primeira... Não foi de Moisés, não. Foi de... aquele que tinha a arca, Noé, né? Noé. De Noé. Naquela novela de Noé, que a Record ela apresentou como sendo muito boa, não sei o quê. E aí, assim, os primeiros capítulos... Gênesis, parece que era agora, eu me lembro o nome da novela, é a Gênesis. E aí conta a história do primeiro livro, Gênesis, e entra pela arca de Noé, Moisés, ou de Noé e por aí vai. Mas tem essa cena de Noé que eu achei interessante, que quando ele convida aquelas cidades, né, que era de origem de Caim, a viverem, porque também estava em um processo de transição, a Terra naquela época, pelo menos biblicamente falando. Então convidou as pessoas a se regenerarem, como diz hoje, procura o Evangelho, Cristo está chegando, né, mais ou menos assim as expressões. Aquilo estava em uma fase em que a energia da sensualidade, da sexualidade, do material, estava tão cheio que Deus disse assim, olha, eu preciso resolver, varrer a minha casa, porque está muita bagunça aqui, e eu preciso que esse pessoal daí de baixo se resolvam. Aí Noé, como mensageiro, foi lá e convidou a se depurarem, a fazerem a limpeza para terem a oportunidade de entrar na barca, na arca. Eles não quiseram, eles precisaram ficar com o mundo. Beleza, aí Noé pegou os filhos, as filhas e foi embora. E aí vem aquele dilúvio. E o dilúvio vem e leva toda aquela geração de almas e espíritos comprometidos com a lei. É o que está acontecendo agora, o expurgo, o que a gente chama de expurgo. Aqueles que estavam dentro da barca, aspas, os melhorzinhos, dentre eles o Noé, precisou passar, me parece biblicamente, 1 ano dentro da barca sem ver nada.
sem ver a superfície, sem ver o pasto, os pássaros, a natureza, nada, porque a terra ainda estava em convulsão. Eles estavam dentro do mar, sem saber para onde estavam indo e sob a ação das ondas. Até que chega no último dia, eles veem, me parece que uma pomba que chega na arca dizendo que eles estavam próximo de terra firme. É quando eles resolvem abrir para verificar realmente a coisa. É quando há uma estabilidade, e é nesse ponto que eu quero trazer a comparação. Entra em uma estabilidade para entrar na terra e parar e sair do mar, né? Ou seja, a terra, nesse momento de pandemia, está que nem a Arca de Noé. Ela está dentro da maré, recebendo todas as suas convulsões. Vai chegar um momento que vai se estabilizar. Essa estabilização vai se fazer a partir de um processo psíquico, em que as almas que estiverem dentro, aspas, da arca, vão estar fluindo o psiquismo divino. Não seremos ainda anjos, espíritos superiores, almas comuns, mas já voltados ao desejo de uma prática do bem. Me permitam só encerrar com essa fala, dentro do pouco tempo que eu tenho, em que essa menina, se eu posso dizer essa menina, Joana de Ângeles, está gravado, viu? Brincadeira. Que o espírito Joana de Ângeles, ela nos traz na primeira mensagem, calamidades. E ela vai dizer assim, vou pegar alguns tópicos rápido, mais 5 minutos, me permitam. Com frequência regular, a Terra se faz visitada por catástrofes diversas que deixam rastro de sangue, luta e dor em veemente convite à meditação dos homens. Olha o que está por trás da pandemia. Um veemente convite à reflexão. Consequência natural da lei de destruição, que enseja a renovação das formas e faculta a evolução dos seres, sempre conseguem produzir impactos graças à força devastadora de que se revestem. São as chamadas calamidades naturais, ou esses coletivos. Cataclismos sísmicos e revoluções geológicas que irrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, acomodações e estruturação das mais diversas camadas da Terra no seu trânsito de mundo expiatório para mundo regenerador. Sabe quando é que esse livro? Eu tenho de 94. Está aqui, ó. 2/10. Eu comprei esse livro lá no seminário que eu fui em Ilhéus, ouvi Divaldo falar sobre esse tema. Que ele sempre fazia seminários dos livros que ele psicografava lá em Ilhéus, última vez que eu estive em Ilhéus. E aí o que acontece? Já nesta época, ela já trazia essas referências desse mundo de expiação que está saindo para entrar essa nova era, mundo de regeneração. Tais desesperadores eventos impõem ao homem vigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que o incitam à elevação. Não tem como a gente sair dessa pandemia igual. É o que a gente chama do novo normal. Olhado sob o ponto de vista espiritual, esses flagelos destruidores têm objetivos saneadores que removem as pesadas cargas psíquicas existentes na atmosfera, que o homem elimina e aspira em contínua intoxicação. Indubitavelmente, ela reconhece, trazem muitas aflições pelos danos que demoram após a extinção de vidas arrebatadas coletivamente, deixando marcas de difícil remoção que se esculpem no caráter, na mente e nos corpos das criaturas. Olha como tudo é providencial. E fechando essa parte para ir no ponto que eu quero.
Algumas outras calamidades, como as pestes, os incêndios, os desastres de alto porte, são resultados, a pandemia em planos, do atraso moral e intelectual dos habitantes do planeta, que, no entanto, lhes constitui desafios que de futuro podem remover ou deles precatar-se. E aí vem o ponto que eu quero. Pareceriam desnecessárias aflições coletivas que arrebatam justos e injustos, bons e maus, e olhados os saldos precipitadamente. Conveniente, todavia, refletir quanto à justeza das leis divinas, que recorrem a métodos purificadores e libertativos de que os infratores e desfraudadores das leis e da ordem não se podem furtar ou evitar. Já no finalzinho ela considera comparsas, olha quem está reunido nessa pandemia toda. Claro que gente de bem também. Mas quando existem os eventos coletivos, comparsas de hediondas chacinas, grupos de vândalos que aliciaram na desordem e na usurpação, maltas de inveterados agressores que se identificam em matanças e destruições, corsários e marinhagens desvairados em acompliciamentos para pilhagens criminosas, soldadescas mercenárias, impiedosas e avassaladoras, que se refestela brutal na inconsciência imolada selvagemente, incendiários costumados de lares e celeiros, em hordas nefastas e contínuas, bandos bárbaros de exterminadores que tudo assola por onde passam, cúmplices e serviciadores de vítimas inermes que lhes padecem as construções danosas, pesquisadores e cientistas impertinentes, imperdinidos pelas incessantes experiências macabras, que se nutrem em agrupamentos frios, legisladores sádicos e injustos, que se desforçam nas gerações débeis que esmagam, conquistadores arbitrários, carniceiros, que subjugam cidades nobres, tornando suas vítimas cadáveres insepultos, enquanto se bancateiam em sangue e estupor, mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, ciúme e inveja que incendiam paixões. São reunidos, ponto final, são reunidos novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente expoliaram, destruíram, escarneceram, aniquilaram, venceram os que encontravam à frente e consideravam impedimentos à sua velocidade e barbárie, vândalos e estronices, a fim de que se reajustem no concerto cósmico da vida, servindo também de encarceramento para os demais, que não obstante se comovem ante as desgraças que os surpreendem, cobrando-lhes as graves dívidas, prosseguem atônitos e desregrados em atitudes infelizes que se lhes hajam constituídos lições valiosas, capazes de converter-se em motivo de transformação interior. Não constituem castigo as catástrofes que chocam uns e arrebatam outros. Antes, significam justiça integral que se realiza. Tem mais, mas fica aí o convite para que vocês possam ler, se assim se permitirem, essa mensagem Calamidade, em que Joana de Ângela, já essa época, nos mostra o porquê do coletivo, do porquê dessas mortes, como nós temos visto hoje na pandemia. A nossa postura como espíritas, conhecedores da verdade que liberta, que não é eu creio porque dizem, mas creio porque sei, precisa se colocar de forma consciente, não propagando a dor pela dor, não acreditando que seja injustiça de Deus, mesmo quando se trate do parente doente querido,
mas que nos entendamos que somos todos espíritos comprometidos com a lei de Deus. E que hoje, por misericórdia, estamos sendo convidados a nos depurarmos mediante essas calamidades coletivas que retiram do palco da vida esses infratores, como nós outros tantos, que também defraudamos a lei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que saibamos valorar esse momento presente para que não sejamos os próximos contaminados pela Covid-19. E se isso acontecer, que sejamos à semelhança daqueles primeiros cristãos que iam ao circo, dar o seu testemunho de fé entre alegrias e canções, amor e referência a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muita paz, muito obrigado a todos.